Neste vídeo, falaremos sobre a ameaça do presidente Trump de aplicar tarifas extras aos países que não demonstrarem apoio ao seu plano de anexar a Groenlândia. Nesta sexta-feira, 16 de janeiro, o presidente Trump declarou que poderá impor tarifas extras a países que não apoiem o plano americano de controlar a Groenlândia. Só que aqui não estamos falando de um mero imposto de importação sobre aço ou carros. Estamos falando de algo muito maior. Estamos falando de tarifas como arma, usadas para pressionar o mundo a aceitar a mudança de soberania de um território no coração do Ártico. Isso confirma que Trump vai pressionar em múltiplos domínios: econômico, diplomático e talvez até mesmo no militar. A resposta curta é sim, confirma. Mas para a resposta longa, precisamos primeiro entender exatamente o que Trump está fazendo na prática. Trump não apenas voltou a dizer que os Estados Unidos precisam da Groenlândia. Ele foi além dizendo que quem não apoiar pode pagar um preço por isso. E a frase, do jeito que foi colocada, tem um peso enorme, porque muda o tom, deixando apenas de ser um desejo de Trump e passando a ser uma estratégia multidomínio, visando a anexação de um território estrangeiro. E ao usar as tarifas como arma, Trump sinaliza algo muito específico sobre o seu método, que é a coerção por meios que vão além do militar. Mas por que tanto foco na Groenlândia ao ponto de Trump arriscar destruir alianças históricas para obter o seu controle? A Groenlândia é um território autônomo dentro do Reino da Dinamarca, com baixa densidade populacional, mas com grandes riquezas no subsolo. E tão importante quanto isso, com uma geografia de altíssimo valor militar e estratégico, pois está no eixo entre a América do Norte e Europa, numa região que, em cenário de crise, vira um corredor de mísseis, submarinos, aviões e vigilância espacial. E é justamente por causa disso que os Estados Unidos já têm presença militar por lá, através de uma base essencial para a defesa estratégica americana e para o monitoramento do Ártico, a Pituffik Space Base, responsável por operar e apoiar missões de alerta de mísseis, defesa antimíssil e vigilância espacial. Além disso, Estados Unidos e Dinamarca já têm um acordo de segurança assinado em 1951 que dá total autonomia americana para instalar as bases que quiser naquele território. E, de fato, na Guerra Fria, os Estados Unidos chegaram a operar quase 20 bases militares na Groenlândia. Bases que, no âmbito do Acordo de 1951, podem ser reativadas a qualquer momento. Mas então, se os Estados Unidos já estão lá e se podem abrir as bases militares que quiserem, por que Trump insiste que, para proteger os Estados Unidos, ele precisa anexar formalmente a ilha? Trump quer o controle político direto sobre um ponto-chave do Ártico, mais influência sobre rotas e, é claro, acesso livre e sem intermediários aos trilhões de dólares em recursos minerais, como as terras raras, que são estratégicas no século XXI. E para alcançar isso, Trump colocou as tarifas como um instrumento de punição contra quem não apoiar o projeto. Um exemplo clássico de coerção econômica. E aqui está o detalhe mais importante, pois para Trump, as tarifas não servem apenas para proteger a indústria, como ele tanto repetiu no início do seu mandato. Elas também servem para disciplinar e punir aliados que não concordem com seus planos. É um modelo transacional muito típico de Trump, como empresário, mas elevado agora a uma escala planetária com Trump como presidente. E isso é apenas um dos domínios da pressão de Trump, com outro sendo o diplomático, com os últimos dias preenchidos com muitos encontros e movimentos diplomáticos que mostram que o tema virou uma crise real entre aliados. Autoridades dinamarquesas e groenlandesas estiveram em diálogo com integrantes do alto escalão americano, como o vice-presidente J.D. Vance e o secretário de Estado, Marco Rubio, com as divergências tendo sido descritas como fundamentais, e com o ministro dinamarquês Lars Løkke Rasmussen, dizendo que Trump quer efetivamente conquistar a Groenlândia. Ao mesmo tempo, uma delegação bipartidária do Congresso dos Estados Unidos viajou a Copenhague para tentar reduzir a temperatura. Uma tentativa de sinalizar que nem todos em Washington estão alinhados com essa escalada. E isso é muito importante, pois revela que esse projeto Groenlândia pode virar um cabo de guerra político dentro dos Estados Unidos.
E o domínio militar. Trump também aplicará pressão nessa área. Quando Trump fala em tomar a Groenlândia, ainda mais com ameaças econômicas, ele cria um ambiente onde as pessoas começam a se perguntar: isso pode mesmo escalar para a pressão militar? Trump já sugeriu em diferentes momentos que a questão é de segurança nacional e que os Estados Unidos terão a Groenlândia do jeito fácil ou do jeito difícil. E isso, por si só, já assusta os aliados, pois esse é um tipo de discurso que é feito por nações agressoras, dispostas a usar a força, e não por aliados. A OTAN foi construída sobre um princípio básico que dita que os aliados não se ameaçam, aliados se defendem. Mas se um aliado começa a pressionar e ameaçar outro com chantagem econômica para tomar o seu território, a confiança vira pó. E a OTAN sem confiança vira uma estrutura oca, sem alma. Esse episódio revela 3 camadas do estilo Trump em política internacional, com o primeiro sendo a coerção acima do consenso, pois Trump não quer apenas convencer, ele quer forçar o resultado. A segunda camada é a política multissetorial, com Trump usando economia, diplomacia e presença militar como peças do mesmo jogo. E a terceira camada é que, para Trump, o precedente criado importa muito menos do que o seu objetivo, pois ao ameaçar tarifas para obter território, Trump está normalizando uma lógica parecida com a de grandes potências em disputas históricas. Potências que, em diferentes momentos da história, disseram: eu quero, eu preciso, então eu tomo. Com isso, levando frequentemente a guerras terríveis. Se Trump realmente insistir nesse caminho, os efeitos serão profundos, começando, obviamente, pela fragmentação da OTAN. Mesmo sem ruptura formal, mesmo que a aliança continue existindo no papel, o nível de desconfiança aumentará tanto que a coordenação real desaparecerá. O resultado mais direto disso será um forte incentivo para rivais estratégicos agirem, como a Rússia na Europa e a China em Taiwan, no Mar do Sul da China, contra o Japão, contra a Coreia do Sul e no Indo-Pacífico em geral. Pois quanto mais os Estados Unidos brigam com seus aliados, mais Rússia e China ganham espaço para explorar as fissuras. Outro efeito será a militarização acelerada do Ártico, pois se Trump conseguir o que quer através da pressão e da coerção, russos e chineses, temendo a militarização americana da região, também avançarão com projetos militares na área, convertendo o Ártico em linha de frente ativa. Haverá também a normalização do uso de tarifas como arma política. Contudo, isso levando a um efeito dominó na diplomacia global. Pois se os Estados Unidos, que são o pilar principal do pós-Segunda Guerra Mundial, passam a agir dessa forma, outros países passarão a pensar: se eles podem, por que eu também não posso? E aí o sistema internacional vai ficando menos baseado em regras e mais baseado em força bruta. A pergunta que resta é: até onde Trump está realmente disposto a ir para conseguir o que quer? Porque quando um presidente fala em tomar um território de um aliado e ameaça o mundo com tarifas, o que está em jogo não é só esse território. O que está em jogo é a arquitetura inteira que regulou o mundo desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.